Nessa noite, queridos, nós estamos finalizando a nossa campanha, Uma Vida Abençoada. Nós fomos ministrados várias semanas, várias mensagens, através da leitura do livro também, e sobre mordomia cristã, uma mordomia cristã que agrada o coração do Senhor. E para fecharmos essa campanha, nós vamos conversar sobre algo que tem impactado muitas pessoas, muitas famílias, que são dívidas. Mas de repente você está aqui nessa noite, puxa, mas eu não estou endividado. Mas eu quero desafiar você a estar sensível ao que Deus quer falar ao teu coração. Nós vamos sim ver como nós podemos vencer as dívidas, nos libertar das dívidas, e também como nós podemos nos preparar para aqueles momentos onde a crise vem, onde um imprevisto vem, e nós vamos precisar fazer, buscar nessa reserva algo que foi poupado, algo que foi guardado, que foi investido, para que possamos caminhar pela vida sem muitos solavancos nessa área financeira. E se você não esteve pela manhã, eu desafio você a entrar depois na internet e assistir a mensagem da manhã. O pastor Marcos trouxe uma mensagem muito preciosa sobre a libertação na vida financeira, onde vários aspectos, onde a vida financeira acaba escravizando muitas pessoas. Se você está com o seu boletim aí, ali na pastoral, eu coloquei ali uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio, onde ela identificou que no ano de 2017, 62,2% das famílias encerraram o ano endividadas. De repente você está aqui nessa noite, você é uma dessas famílias. Uma pesquisa faz por amostragem, mas que reflete um pouquinho como está a nossa sociedade. E dessas pessoas, 76%, dessas famílias que encerraram a vida endividado, 76% aproximadamente disseram assim: nós nos endividamos por causa do cartão de crédito. O pastor Marcos de manhã, ele falou de um culto que ele fez na casa dele, quebrando os cartões de crédito lá atrás. E de repente você vai precisar fazer isso também. Porque você está escravo do cartão de crédito, pagando juros absurdos, e de repente o cartão de crédito é bênção para quem consegue usar, para quem sabe usar com sabedoria. E a minha pergunta para você é: como é que está a tua vida financeira? Você está endividado? Endividada? Certo? Ou de repente você conhece alguém que está endividado? Essa noite nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. E de repente você está aqui, você não tem dívida, e nós vamos ver como é que você pode fazer para evitar que essas dívidas elas venham e tenham um impacto muito forte na sua vida. E se você está endividado, essa é uma noite onde você vai dar o primeiro passo na libertação das dívidas. Amém? Amém? Só os endividados disseram amém, né? Oh, benção. Mas assim, queridos, nós temos que tratar com esse tema com muita leveza. Porque nós vivemos num mundo capitalista, um mundo onde as finanças fazem parte do nosso dia a dia. E nós vamos ver que nem todas as dívidas, elas são ruins. E também que nem todas as dívidas são consequência de uma irresponsabilidade financeira. Né? Então, quando nós falamos em libertar as dívidas, nós estamos falando um termo libertação. Por quê? Porque a consequência da dívida é uma escravidão. A dívida gera uma escravidão. E sabe que tem muitas pessoas que estão escravas há muitos anos e não conseguem perceber que está escrava. Sabe, se você veio numa família desestruturada financeiramente, possivelmente você tem reproduzido, é muito comum, a reprodução de algo como meu pai tratava finanças, como minha mãe tratava finanças, como minha família tratava finanças. De repente você veio de uma família onde na hora sai, na última hora precisamos pagar isso, corre atrás, vai lá, dá um jeitinho, puxa daqui, puxa dali, e de repente consegue, ufa. E daí continua caminhando até vir outra conta, vamos lá, corre para cá, corre para lá, ufa, conseguimos mais uma. Sabe, e de repente isso virou a prática na sua vida. E isso é uma escravidão. E você não percebe que você está escravo, porque de repente teu nome não está no Serasa, mas a todo momento você está correndo atrás, você perde energia correndo atrás para tentar saldar uma dívida, para pagar uma conta. Sabe, e é semelhante ao que aconteceu com o povo de Israel, quando eles saem da escravidão, eles estão indo em direção à terra prometida, eles ficam vagando ali no deserto 40 anos, fruto da desobediência. E muitos deles queriam voltar para a escravidão. Porque eles estavam na escravidão e não percebiam como aquela escravidão era ruim para a vida deles. Então qualquer coisinha que acontecia ali, por que não deixou nós lá no Egito? Lá nós tínhamos pelo menos o que comer.
E o povo de Israel, ele era escravo e não sabia. E tem muitas pessoas que são escravos e não sabem. Provérbios 22:7 diz lá: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse texto, ele fala algo muito forte. Você já tinha parado para pensar ou refletir nesse texto? Que quando você pede emprestado de alguém, você vira escravo dessa pessoa que você empresta? Nós vamos ver a diferença das dívidas. Por exemplo, uma dívida que não é ruim, quando você compra um imóvel, por exemplo, financiado, e você está pagando, você tem um compromisso, não uma dívida, mas é um compromisso onde aquele imóvel está valorizando e vai ter um retorno, certo? Mas tem dívidas que não faz sentido você ter. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, ele diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Sabe por quê? O que é o seu salário? O seu salário é vida. Você trabalha, você dedica lá 8 horas por semana, 44 horas na semana, 8 horas por dia, 44 horas por semana, em troca de salário. Se você está devendo para alguém, você está devendo uma vida que você ainda não viveu. Você vai ter que dedicar tempo da sua vida trabalhando para pagar aquele credor. Sabe, e ainda mais quando você de repente está com uma dívida vencida e você não tem de onde tirar, você fica numa escravidão porque aquela pessoa vem e te oprime, aquela pessoa vem e te pressiona para você pagar a dívida, e é um ambiente de escravidão. Sabe, então quando eu entendo essa dimensão, fica mais fácil falar assim: eu quero sim me libertar. Sabia que Deus deseja libertar todos da dívida? Todos os filhos dele? Deus deseja que todos sejam libertos da dívida. Sabe? E nós temos que tomar posse dessa verdade. Sabe? Então, quando eu entendo essa dimensão da escravidão, com isso eu entendo que nós podemos sim ir em direção à libertação dessa escravidão. E nessa noite eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Que de repente você vem numa prática de dívidas, enrolando. Essa noite é uma noite de tomar uma decisão de se libertar. E essa decisão, ela envolve duas dimensões. Uma dimensão natural, algo que eu preciso fazer. Eu preciso resolver, eu preciso dar o primeiro passo. E a outra é a dimensão sobrenatural, onde nós buscamos em Deus, que Deus venha e intervenha nessa realidade, mas com a intervenção de Deus, eu vou conseguir sim me libertar. Então nós precisamos decidir dar o primeiro passo, e essa noite é uma noite que você vai ser desafiado por Deus a dar o primeiro passo. E como eu falava, tem aquelas dívidas que são boas, nem todas as dívidas são ruins, e nem todas as dívidas são consideradas uma escravidão. Né? Uma dívida que podemos chamar de compromisso, que é uma dívida a vencer, como o imóvel financiado, onde você tem uma dívida, o imóvel valoriza, ou a faculdade, você está fazendo um curso, e você se endivida, você faz um compromisso, você financia ali, faz um FIES, faz uma prestação ali, negocia com a faculdade, e você se forma e vai continuar pagando, mas isso é investimento, porque a tua profissão, a tua qualificação, tende a gerar um recurso maior, e você vai pagar aquela dívida, e você vai ter algo agregado a você. Sabe, ou de repente aquela máquina que você compra na sua empresa, e você financia ela, que lá vai gerar renda. Esse é um compromisso que nós consideramos, é uma dívida futura, mas é um compromisso que gera um retorno. Mas agora nós temos dívidas que são vencidas, que são frutos da inadimplência, essas são dívidas ruins, que geram escravidão. Sabe aquelas dívidas que são fruto de inadimplência, de uma desorganização financeira, dívidas que não dão nenhum retorno, aquelas que são geradas com uma irresponsabilidade. Sabe, eu fui lá, trabalhei a semana toda, e de repente, o mês todo, e eu recebo meu salário, eu vou no restaurante mais caro, R$400 por pessoa, eu vou lá e gasto meu salário, quase tudo lá numa noite. Daí depois, na hora que eu saio de lá, eu falo assim: uau, o que eu vou fazer agora? Aí eu fico pensando, R$400 está aqui, uau. Além de detonar financeiramente, me fez engordar ainda mais. Agora eu vou ter que correr mais ainda. Sabe, e tem dívidas que não fazem sentido. Ou de repente,
você não tem o dinheiro para comprar um veículo quitado, daí você vai lá e financia. Você vai lá, pega aquele veículo zero, cheirinho de novo. Eu financiei em 120 meses, não, 60 meses. Daqui 60 meses, aquele carro já está velho. Certo? Eu começo a pagar e aquele carro desvaloriza. Será que eu estou sendo sábio? O juro que está incluído naquela parcela, eu pago 2 carros praticamente. Será que se eu passar por um processo, falar assim, não, vamos pegar um carrinho mais barato agora e vamos economizar, fazer um alto parcelamento, a gente vai guardando esse dinheirinho como se fosse pagar a parcela do banco, dali um ano eu vou e troco, pego um mais novo, dali um ano eu vou e troco, pego um mais novo. Queridos, isso é libertador. Quando nós viemos de Brasília, há 11 anos atrás, nós viemos com busca e apreensão no carro. Era um carro financiado. E eu lembro que eu cheguei, eu orei, eu coloquei diante do Senhor, era um recomeço na nossa vida financeira, na nossa vida total, completamente. Eu vim de lá com um chamado, eu vim de lá desafiado por Deus em várias áreas. E aí, o primeiro dinheiro que entrou, nós pegamos ali, eu vou lá quitar esse carro, negociei por telefone com o advogado, fui lá no escritório, levei em dinheiro e quitei o carro. Aí eu falei, a partir de hoje, eu não quero mais carro financiado, não. Porque é libertador, não tem aquela pressão, se acontece alguma coisa, 60 meses é muito tempo. Pode acontecer tantas coisas em 60 meses, e se acontece alguma coisa, aí eu venço uma parcela, vence 2, para não ter busca e apreensão, tem que vender o carro, eles vão pagar lá embaixo. Você vai, assim, as pessoas desvalorizam o teu carro. Essa é uma dívida que não é boa. Sabe? Então, nós precisamos entender qual dívida que eu tenho. Eu tenho uma dívida, eu tenho um compromisso. E deixa eu falar, e também uma dívida gerada não é necessariamente uma irresponsabilidade financeira. Certo? Às vezes vem uma doença, são consequências, né? Eu tenho um amigo onde a mãe dele ficou muito doente. Ele, funcionário público, muito correto, sempre foi muito correto financeiramente. E ele precisou dar um apoio para a mãe. E precisou colocar dinheiro em medicação e tratamento, e cuidadora, e isso e aquilo, enfermeira. E ele foi, pega daqui, puxa de lá, e pega daqui, puxa de lá, pega daqui, puxa de lá. Ele ficou endividado. Gerou um passivo ali de uns 100 mil reais. Mas, fruto de algo imprevisto que aconteceu. Algo que não foi da desorganização dele. Isso pode acontecer. Mas eu quero te dizer que independente se a origem foi fruto de algo imprevisto, ou se foi fruto de uma irresponsabilidade, eu acho que não tem ninguém aqui que fala assim, não, eu quero ficar endividado. Você já viu isso? Alguém bem intencionado, eu tenho intenção de ficar endividado. Já encontrou alguém assim? Não tem. Certo? Mas sabe que tem crentes muito intencionais, muito bem intencionados, mas um péssimo administrador. Um péssimo. Pense uma coisa que eu perco dinheiro, é o tal do carro. Eu não sei negociar, gente. Eu sou ruim para negociar. E não só carro, qualquer coisa. Eu não sou comerciante. Eu não consigo pichinchar. Eu não consigo, quando eu vejo, já estou, tá bom. Né? E não adianta, cada um na sua. Mas se eu não tenho condições de ser um bom administrador, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso me capacitar. E por isso que nós oferecemos aqui o CRAU, Negócio à Luz da Bíblia. Nós temos irmãos que podem apoiar no processo de te capacitar financeiramente. E às vezes, se você vem com vícios da sua família originária, vícios que de repente você aprendeu de uma forma errada, é hora de você intencionalmente deixar Deus mudar a sua vida e você tomar algumas decisões que mudam a sua história. Sabe, independente da origem da dívida, se foi por negligência, por falta de sabedoria, imprevisto, é possível sim vencer e se libertar das dívidas. Aleluia! É possível. Porque, sabe por quê? Porque eu me libertei. Se você pegar minha vida financeira 15 anos atrás, era um caos. Há 11 anos atrás, era um caos. Certo? E Deus agiu e transformou. Se Ele agiu na minha vida e transformou, Ele pode agir na sua. Amém? Nós vamos estudar hoje um texto que vai nos falar de uma história muito conhecida, de uma viúva que se libertou de uma dívida. Então, vamos assistir o vídeo que relata esse texto bíblico, que está lá em 2 Reis 4. Aí você pode abrir lá 2 Reis 4, vamos ver esse vídeo.
Deixa Deus ministrar o teu coração. Samaria, 850 a.C. Seu servo, meu marido, morreu. Me ajudem! Me ajudem! Profeta Eliseu! Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Deus sempre provê ao seu povo. Peçam a seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Às vezes, de maneira extraordinária. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Preciso de outra vasilha. Rápido! Forian, em associação com o Ministério Crow Financial, apresenta Obrigada. A Viúva e o Azeite. Amém. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis 4. Nós vamos estar indo nesse texto, avançando nesse texto, né? E ali relatou um pouquinho a história, mas eu quero fazer alguns destaques aqui. Lendo novamente, 2 Reis 4, ele diz lá: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além do que uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: tragam-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Esse texto é muito especial. E nós podemos destacar, nós vemos uma família que é uma família temente a Deus. O marido era um homem temente ao Senhor. Mas de repente aconteceu um imprevisto. Ela tinha filhos pequenos ali, possivelmente pequenos, porque aqueles credores estavam querendo levar aqueles meninos como parte de pagamento da dívida. E naquela sociedade isso era muito comum. Mas sabe, o que nós vemos ali, e quando o marido morre, ele deixa uma dívida e ela está em maus lençóis ali com os filhos. E a pergunta que eu faço para você: você tem considerado essa possibilidade? Você é alguém prevenido? Você tem uma previdência privada? Você tem um seguro de vida? Como é que você tem olhado para a tua família? Se você é o provedor da casa, como é que você tem olhado para essa dimensão? Porque nós não sabemos quando e de quem será a próxima senha. Aqui de repente faltou um planejamento desse provedor. Ele era uma pessoa que era temente a Deus, mas faltou um compromisso de pensar na esposa e nos filhos.
certo? E de repente você fazer algo que reserve, que dê uma boa estrutura, caso Deus venha lhe chamar antes do tempo. Ou no tempo de Deus, antes do tempo na nossa visão. Se você não tem a prática de poupar, se você não tem a prática de ter uma previdência privada, se você está vivendo somente o hoje, eu quero desafiar você a mudar uma atitude hoje. Ah, mas é muito tarde, eu já estou com 50 anos, meu querido. Não é tarde para começar. Porque o tempo passa, o dinheiro voa. E quando nós olhamos para trás, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Sabe, o pensar em mudar uma cultura é importantíssimo. Eu não tive uma boa escola nessa área financeira, mas eu decidi mudar a partir do momento que Deus entrou na minha vida. E foi um processo mas eu tive que dar o primeiro passo. Hoje eu tenho sim uma previdência privada para mim, para os meus filhos, eu tenho um seguro de vida, mas não foi sempre assim. Se Deus tivesse me chamado alguns anos antes, a minha amada e os meus filhos estariam em maus lençóis. Sabe, e quando nós olhamos esse texto, nós vemos que esse marido deixou a viúva, deixou a sua esposa em maus lençóis. Talvez você tenha procrastinado e tenha evitado falar sobre o assunto. Está na hora de começar, meu querido. Minha querida irmã, está na hora de você puxar esse assunto. Nós precisamos sim ser prevenidos, ser responsáveis. E quando nós vamos olhar para essa viúva, ela teve as dívidas delas quitadas. Ela teve a dívida quitada. E nós vamos tirar alguns ensinamentos, alguns princípios que nos ajudam a olhar hoje para a nossa vida e como nós podemos sim vencer as dívidas. E quando nós olhamos ali, o primeiro destaque, tem um esboço da mensagem, está junto com o boletim. Para vencer a dívida é preciso reconhecer, enfrentar o problema. O que essa viúva faz ali? Ali no versículo 1 é muito claro. Ela reconhece, ela vai diante do profeta, dizer assim, eu estou devendo, eu estou com dificuldade, eu preciso pagar essa dívida, eu não tenho como. Sabe, então, quando eu reconheço que tem um problema que escraviza, enquanto eu não reconhecer isso, não haverá disposição para buscar a Deus e agir na resolução e na restauração. Quanta gente procrastina, evita falar, joga debaixo do tapete. Você é uma dessas pessoas que nem olha o extrato, não vou nem olhar, meu Deus. Quando o cartão de crédito chega, ele fica 3 dias em cima daquele balcão, e eu não abro para não saber o valor da conta. Sabe, eu começo a jogar para empurrar com a barriga. E ao invés de enfrentar o problema, eu vou deixando, enrolando. Às vezes por vergonha, por medo, por comodismo. Sabe, eu fecho os olhos para a realidade. Tem um casal que veio procurar e falou assim, olha, eu tô com uma dificuldade, certo? Mas, pastor, não conta nada para ninguém, não. Queridos, enquanto eu não enfrento o problema, enquanto eu não reconheço que eu tenho um problema, como é que eu vou agir na resolução? Não, eu estou orando, mas eu não compartilho. O que aconteceu com essa viúva? As pessoas vieram e ajudaram. Aonde que ela foi buscar as vasilhas? Sabe, nos vizinhos, imagina se os vizinhos falassem assim, não vou emprestar vasilha não. Te vira aí, o problema é teu, não é meu. Queridos, por isso que nós caminhamos como igreja, nós precisamos reconhecer que nós... reconhecer que nós estamos com um problema para que possa haver a resolução. Sabe, as dívidas aprisionam. E nós precisamos tomar posse da vontade de Deus, nos ver livres. Sabe que lá em Levítico 25, do 8 ao 34, ele relata ali um evento chamado Ano do Jubileu. O Ano do Jubileu era a cada 50 anos. Cada 50 anos havia o ano onde os escravos seriam soltos. As dívidas seriam quitadas. As propriedades que foram perdidas em decorrência, como consequência das dívidas, voltariam aos proprietários. Era o ano do jubileu. Esse texto lá de Levítico já demonstra como Deus espera de nós, que nós possamos viver livres e libertos.
Mas sem reconhecer que nós precisamos de libertação, dificilmente vai haver libertação. Às vezes eu fico esperando que algo aconteça e para mim poder reconhecer, uma varinha mágica venha e caia um doc do céu na minha conta. Eu preciso reconhecer que eu estou com um problema e ir em direção à resolução. A viúva reconheceu o problema e buscou a ajuda de um homem de Deus. Sabe, ela não jogou para debaixo do pano. Você tem reconhecido que você tem problema? Tem uma reportagem que saiu, algo real, que saiu na Folha de São Paulo, de um caloteiro cara de pau. Era esse o tema, acho que é caloteiro cara de pau. Ele tinha várias dívidas, e ele começou a receber cartinha. E hoje estão cada vez mais impertinentes. Se deve alguma coisa, manda cartinha, telefone. Quando recebe um telefone 011, 0800... E assim, e esse estava recebendo várias cartinhas. E sabe daí o que aconteceu? Ele fez uma carta e mandou publicar no jornal. E era mais, queridos credores, eu sei que estou devendo, e estou devendo para várias empresas aqui, certo? Eu quero dizer o seguinte, todo mês eu pego o que sobra de dinheiro, eu coloco o nome de vocês e faço um sorteio. Aquele que for sorteado, eu vou pagar a dívida daquele mês. Se vocês continuarem mandando cartinha, eu vou tirar o nome de vocês no sorteio. Olha só a cara de pau. É alguém que não reconhece que tem uma dívida e que fica procrastinando e se enganando. O problema é deles, não é problema meu. Sabe? E tem muitos se escondendo de credores, fugindo da dívida. Sabe aquele negócio? Sabe que eu não estou. Certo? Não, atendo o telefone, o fulano tal que está falando, não é não, esse telefone é enganado. E eu não enfrento o problema. Eu preciso enfrentar para que possa haver resolução, para que possa haver restauração. Se você tem fugido, você não tem motivo para fugir. Porque independente das tuas decisões que geraram essa dívida, ou de algo imprevisto que gerou essa dívida, você pode ter uma postura honesta, correta para ir em direção à resolução. Então não deixe de buscar a resolução, iniciando no reconhecimento de que você precisa de libertação nessa área. O segundo destaque que eu faço aqui, que para vencer a dívida, é preciso arrependimento das decisões erradas. Aquela viúva, ela não teve culpa da dívida dela. Ela realmente foi uma dívida feita pelo marido. Né? Mas quando ela decide ir buscar, independente da pressão, ela estava ali pressionada em perder os filhos, esse era o contexto. Mas ela decide mudar de vida, ela precisava dessa mudança. E ela foi atrás para buscar quem poderia ajudá-la a resolver. Porque o arrependimento envolve mudança de direção. Quando eu mudo de direção, eu tenho que mudar na minha postura, na minha atitude, na minha conduta. Mas se não há arrependimento, de repente eu vou resolver essa dívida agora, e daqui 6 meses eu estou com outra. Porque a hora que eu recebo aquele dinheiro para resolver o problema da dívida, e ao invés de liquidar a dívida, eu vou fazer aquela viagem. Ouvi certa vez de um irmão que se converteu, e decidiu resolver todas as áreas da sua vida, inclusive a área financeira. Sabe, e aí ele correu atrás e foi quitando, e foi pagando, e sobrou uma dívida lá. Que a empresa tinha mudado de lugar, já estava em outro lugar, e fazia anos que aquela dívida estava lá, ele foi lá, calculou, pegou o dinheiro, agora é a última dívida para mim me libertar. E ele foi em direção àquele credor e chegou, olha, puxa, mas eu nem lembro. Não, mas eu lembro, está aqui, foi tanto tempo, foi valor tanto, está aqui os juros, tal. Aquele credor falou assim, olha, eu já nem contava mais com esse dinheiro. Já que você veio com essa postura honesta e correta, eu vou perdoar a dívida, você não precisa pagar nada, sua dívida está quitada. E ele pegou, saiu de lá com a dívida quitada. Queridos, quando nós damos um passo de fé, Deus honra a nossa integridade. Deus honra. Lá em Mateus 18 tem a parábola do servo impiedoso, onde diz um pouco sobre isso. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Esse texto está falando sobre perdão. No final, esse servo aqui fez bobagem. Ele não se arrependeu.
Porque ele foi e cobrou a dívida de um conservo e mandou para a cadeia. Sabe que o arrependimento abre uma janela de oportunidade da restauração. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. E nós decidimos mudar a postura, a atitude. Com arrependimento você pode ir tranquilo, porque Deus vai honrar. Tem muitos que estão devendo tanto, e não há arrependimento no coração. Sabe aquelas dívidas que o marido não pode nem chamar a mulher de meu bem? Que o banco vem lá, já quer penhorar, já quer mandar para leilão? É mais ou menos isso. Está devendo tanto, mas não se arrepende. E continua fazendo dívida, e faz mais uma, e faz mais uma. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Quando nós reconhecemos que temos uma dívida, temos uma dificuldade, precisamos nos arrepender. Arrepender dos erros é fundamental para que não voltemos à escravidão. Sabe, e um terceiro destaque que eu faço aqui, que se você está endividado, você precisa o quê? O que essa mulher fez? Ela buscou a direção de Deus. Para vencer a dívida é preciso buscar, agir na resolução conforme a direção de Deus. Talvez ela nunca pensou, e aquele milagre que aconteceu, aquele sobrenatural de Deus foi extraordinário. E Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida financeira. Deus quer que você experimente do amor, do poder dEle. Mas sabe que Deus exigiu a parte dela também. Deus exigiu a parte dela. Sabe, a viúva ela foi atrás de Eliseu, o homem de Deus, que veio, deu orientação e ela foi obediente. A viúva agiu conforme a direção de Deus, com obediência. Tem muitos irmãos que buscam a direção de Deus e quando vem a direção, eu não vou fazer isso não. Sabe, e eu quero manter o status, eu não vou vender o meu carro. Esse carro mega power, eu não vou vender porque... Não, eu estou me desdobrando, 80% do que eu ganho vai para pagar a pressão do carro, quando eu consigo pagar. E aí a orientação é venda esse carro. Sabe, dá um passo para trás, para dar 5 para frente. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Nós damos um passinho para trás, fala, opa, deixa aqui, deixa eu reorganizar. Sabe, se você tem fugido das dívidas, é a hora de você fazer uma relação. Relacionar a quem você deve. Vê se tem alguém que você precisa conversar e falar assim, olha, eu não tenho como pagar agora, mas eu estou fazendo um planejamento aqui. E você vai colocar essa planilha diante do Senhor, você vai orar, você vai ajoelhar, vai colocar diante de Deus. E Deus, aos poucos, Ele vai trazendo estratégias para você vencer a dívida. Mas aí você precisa estar obediente e sensível à voz de Deus. Daí, de repente, você vem aqui e é uma orientação. Nós temos um grupo de irmãos muito queridos que tem investido e apoiado pessoas nessa área. E, de repente, vem uma orientação, biblicamente, vamos fazer assim, assim, assim. Não quero fazer isso. É como aquele jovem rico, que Jesus mandou ele vender tudo e entregar aos pobres e seguir. Ele, não vou seguir, não. Aquele dinheiro era muito, muito precioso para ele, que ele não podia abrir mão. Tem pessoas que fazem da casa um ídolo, e eu não posso abrir mão para pegar uma casa mais barata para quitar minhas dívidas. Esse carro é muito, sabe? E aí puxa, mas esse celular, saiu um celular Power 15 e agora eu preciso desse celular. Mas eu não tenho como comprar, tenho tantas outras prioridades. Mas eu vou lá e eu quero esse celular, porque o que as pessoas vão dizer de mim com o meu celular velho aqui? Sabe, então nós precisamos dar passos de fé, porque essa viúva nos ensinou que quando nós buscamos a direção de Deus, Deus age no sobrenatural das nossas vidas. E interessante que ela, inclusive após ter os recursos, ela buscou a orientação de Deus de como usar aqueles recursos que Deus tinha dado. Nós vamos ver lá na parte final do texto, que ela foi e contou lá no versículo 7, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague sua dívida. Primeiro ele manda pagar a dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Ela não saiu, era lógico que ela ia lá pagar a dívida.
Mas ela foi e buscou a direção de Deus, porque houve uma mudança de direção. Sabe, quando nós olhamos um texto um pouquinho antes ali, qual que era a orientação? Ali no versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse, não, um pouquinho antes ali, no versículo 4, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame naquele azeite em cada vasilha e vá separando. Queridos, o separar essa vasilha, existe um princípio aqui. É claro que aquela viúva não era tão ignorante de ficar com a jarrinha ali, caindo azeite, e o azeite indo para a terra, e caindo, e derramando, e transbordando. Mas Eliseu deu uma orientação clara para colocar de lado. Quando ele dá a orientação para colocar de lado, claramente, eu precisei tirar aquela botija e colocar outra. O milagre continua acontecendo, e esse processo foi acontecendo. Você quer se libertar das dívidas? Entenda o processo que Deus está fazendo na sua vida. Deus vai te dar algo agora para você resolver isso. E você vai resolver isso, colocar de lado. Vamos buscar a direção de Deus agora para o próximo passo. E aí eu vou colocar de lado, eu vou buscar a direção de Deus para o próximo passo. E eu tenho que ir trabalhando sob a orientação de Deus em cada passo, no meu processo de restauração. Certo? Porque às vezes eu acho que eu tenho a saída para tudo. Eu vou lá, falo com o gerente, e o gerente me dá aquele empréstimo e eu vou e resolvo. E na verdade eu estou só jogando para frente. Ou eu vou lá e empresto do cunhado. Empresto da sogra. Se você emprestou dinheiro da sogra, lamento informar. Minha sogra está aqui, ó. Ela está me olhando torto ali, ó. Bênção máxima. Sogrinha, bênção. Mas eu quero dizer o seguinte. Nós precisamos ter a sabedoria para estar sensível em cada ação de Deus nesse processo de resolução. Sabe, e nós precisamos entender que quando isso acontece, quando nós estamos sensíveis em buscar a direção de Deus, nós precisamos desenvolver, orar e poder deixar Deus agir. Sabe, tem pessoas que chegam, pastor, eu preciso orar, eu preciso me restaurar financeiramente. Ora pela minha restauração financeira. Claro, meu irmão, eu oro. Mas me diz uma coisa, o irmão está orando diariamente, devocional. Ih, pastor, está difícil. Não estou conseguindo. Sabe, o irmão pede que nós oremos, mas o irmão não ora. Alguma coisa está errada. Nós precisamos entrar na brecha. Nós precisamos orar, porque Deus age. Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando entendimento, Deus vai clareando a estratégia. Deus agiu no sobrenatural da vida dessa viúva e quer agir na sua vida. E o ponto 4, para fechar ali, para vencer as dívidas, nós temos que estar sensíveis às estratégias do Senhor na ampliação dos recursos. A estratégia de Deus prover pode ser muito diferente dos teus caminhos. De repente Deus tem uma estratégia que vai totalmente contrário do que você está pensando. Mas você precisa estar sensível. Sabe o que Deus fez ali? Ele usou a viúva que ela tinha em casa. O milagre de Jesus começa com o que nós temos. O que você tem na sua casa? O que você tem? Talvez a resposta está aqui. Dentro de casa. Dentro de casa. Sabe, Deus usou além do que ela tinha dentro de casa. Deus usou ali os vizinhos. De repente Deus quer usar alguém para te abençoar. Para sair das dívidas nós precisamos olhar para o Senhor, estar sensível ao agir dEle. Pare de se fechar numa concha. Você precisa estar sensível às estratégias de Deus, que envolve planejamento, que envolve eu intencionalmente tomar algumas decisões sábias. Queridos, as dívidas normalmente são geradas por um princípio muito claro que é quebrado. É gastar além do que ganha. Se você tem gasto além do que você ganha, lamento informar, sua dívida só vai crescer. Agora eu posso sim, mudar o padrão de vida, baixar um pouquinho a bola e decidir, intencionalmente ver a estratégia de Deus na multiplicação dos meus recursos. Quando nós olhamos para muitas pessoas, nós vemos dois extremos acontecendo. E talvez você conheça pessoas assim. Tem um extremo que é aquelas pessoas que guardam tudo. Sabe aquelas pessoas que guardam tudo? Economizam, 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 não fazem nada.
não sai para jantar fora, não faz uma viagem de férias, não compra um presente novo, certo? O tênis furou, vai lá e compra aquela fita crepe que é mais barato e enrola. Sabe que tem gente que é assim? E é impressionante, e não é por falta de dinheiro. É porque é sovina mesmo, é mão fechada. Aquele que eles falam que ultrapassa o mar com um sorrisal na mão e não derrete. Já ouviu falar essa expressão? É muito comum. E tem essas pessoas, e aí tem um outro extremo, que são aqueles perdulários. Aqueles que não conseguem ver dinheiro na mão. Que quer comprar aquela, mas tem que ser aquela blusa, aquele tênis. E tudo que entra, sai. E eu não consigo guardar. Se está sobrando um pouquinho de dinheiro, eu já vou ver aonde que eu vou gastar. Né? Eu não consigo guardar, eu não consigo poupar. Né? E existe um outro extremo. O nosso desafio, queridos, é termos um equilíbrio. Eu preciso pensar no futuro, sim. Eu preciso pensar numa segurança financeira, numa previdência privada, num seguro de vida. Mas eu preciso viver. Eu preciso ter momentos de prazer, um momento que eu vou falar assim, hoje eu vou me dar o direito. Tem alguns restaurantes que eu passo assim, é tão caro, eu falo assim, um dia eu venho aqui com a minha esposa, nela vale a pena investir. Eu sozinho não vale a pena não, mas se ela estiver junto, vale. Sabe, nós precisamos ter esse equilíbrio. Há quanto tempo você não tira férias? Porque você está guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Nós precisamos, sim, termos sabedoria para poder agir segundo o coração de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem deixando algumas dicas práticas aqui. Primeiro, reconheça o problema e saiba o tamanho do problema. Essa viúva, ela sabia direitinho o tamanho do problema dela. E ela estava na iminência de perder os filhos, e ela reconheceu isso e ela buscou ajuda. Segundo ponto, ore buscando a direção de Deus na resolução. Busque a direção do Senhor. Após você orar a direção, buscar a direção do Senhor, estabeleça uma estratégia para a resolução dessas dívidas. Inicie olhando na sua casa o que você tem. Busque ajuda, nós temos aqui, até acho que no boletim, no verso aí, tem um curso de finanças que vai começar agora, eu vi. Participe, busque pessoas que têm condições de te ajudar. Comece hoje pagando essas, de repente você tem dinheiro para pagar uma dívida menor, liquide aquela ali já comece a guardar para a dívida maior. Procure seus credores, negocie, mas com sabedoria, temendo ao Senhor, buscando a direção do Senhor. Como eu falei, nós temos essas duas dimensões. A dimensão do natural, queridos, Deus espera que você faça. Você precisa ir em direção da resolução, do pagamento das dívidas, enfrentando o problema. E aí você ora, e aí Deus vem e age no sobrenatural. E você vai experimentar libertação. Libertação dessa dívida que tem tirado o teu sono. Libertação dessa escravidão que tem impedido você de ter comunhão com Ele. Libertação dessa dificuldade que tem feito você destruir o teu casamento. As dívidas, problema de finanças é o segundo maior fator de divórcio no nosso país. E a pergunta que eu faço, você tem caminhado pela fé para se libertar das dívidas? Você acredita realmente que Deus pode agir na sua vida financeira? Essa noite é uma noite que você vai dar um passo de fé, para que você experimente libertação nessa área. Você pode fechar seus olhos? Nós estamos nessa noite encerrando uma campanha onde nós somos desafiados, muito desafiados, a sermos bons mordomos. Quando nós falamos da mordomia cristã, nós estamos falando não só de dinheiro. Estamos falando de administrar tudo que Deus tem colocado à nossa disposição. Sabemos que tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. E ao Senhor também pertence a prata e o ouro. E nós precisamos entender essa dimensão bíblica, onde a dívida nos escraviza e essa escravidão nos afasta da comunhão com o Senhor. De repente você tem enfrentado uma situação de dívida. Você tem enfrentado uma situação pendente. Essa noite é a noite que você vai dar o primeiro passo.
Queridos, nós estamos aqui como igreja, num ambiente confiável, e eu quero desafiar você a falar assim: eu não preciso me envergonhar, porque aquela viúva não teve vergonha de buscar ajuda. Nós queremos orar por você e queremos ajudá-lo a enfrentar e a vencer as dívidas. E para vencer as dívidas, nós precisamos primeiro reconhecer que nós temos um problema e dar um passo em direção à resolução desse problema. Você decide nessa noite reconhecer, enfrentar o problema, enfrentar a resolução dessa dívida. Você decide se arrepender das decisões erradas, assumindo um compromisso de mudar a forma de viver a mordomia cristã. Você decide agir na resolução conforme a direção de Deus, a estratégia do Senhor para a sua vida. Quero que você ore aí. Você ore diante do Senhor, colocando a sua vida financeira, colocando essa dívida. Ore por esses credores, essa pessoa ou essa empresa que tem um crédito contigo. Sabe que um dos maiores problemas da dívida é o mau testemunho, muitas vezes. Porque às vezes as pessoas olham e nós estamos devendo, mas como é que você se diz crente e está devendo? Independente de qual foi a origem da sua dívida, eu quero dizer que você pode, mesmo tendo uma dívida gerada por uma situação circunstancial, você pode decidir sim, dar um bom testemunho. Onde você busca esse credor, você conversa, você passa uma previsão, você ora e coloca diante do Senhor. Busca apoio na nossa igreja, mas você não vai sair daqui nessa noite escravo. A libertação começa hoje. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você dá o primeiro passo no processo de libertação. Deus certamente tem muito para ministrar o teu coração e para mudar a tua forma de entender, de viver, de agir com as suas finanças.